Salve da igreja, com a paz do Senhor Jesus. Podem sentar. Inicialmente eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. E aqui estamos para falar do amor de Deus, de algo que Deus reservou para mim e para você nesta noite. Em nome de Jesus, convido você a abrir a sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 5. E ali no capítulo 5, nós encontramos um texto, mas eu quero ler apenas 2 versículos desse texto, embora estarei falando sobre o texto e o que Deus tem posto em meu coração para nós nesta noite. Lucas 5 e versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. No versículo 10, e de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, e que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Esses 2 versículos, apesar de que estaremos falando sobre o texto, mas Deus ele reservou para nós meditarmos sobre a missão. Hoje é culto de missões, culto de reflexão, onde devemos refletir sobre a minha, a sua, a nossa missão, aquela que Deus nos escolheu para realizar aqui na terra. Ele chamou a mim e a você para realizar uma missão aqui na terra. E claro, não podemos estar de braços cruzados, não podemos ficar parados, temos que ir e fazer. Vimos aqui nesse texto que Jesus ele estava falando à multidão, a uma grande multidão, e de repente essa multidão começou a apertá-lo. E ele, olhando para o lado, ele viu que havia 2 barcos ali, naquele lado. Então ele resolveu subir em um desses barcos e pediu que Simão o afastasse um pouco da praia ali, para que ele pudesse falar com toda a multidão. E logo que ele estava ali falando, quando Jesus estava ali conversando com a multidão, percebemos nesse texto que Simão e seus companheiros estavam ali lavando as redes. Eles tinham passado uma noite inteira de muito trabalho, não tinham conseguido nada, estavam lavando as redes. Jesus estava conversando com a multidão, eles estavam lavando as redes, não estavam prestando atenção àquela conversa de Jesus, aos ensinamentos do Senhor Jesus. Muitas vezes eu e você estamos ligados nos problemas, nas dificuldades, na lida do dia a dia, e esquecemos de dar ouvidos à palavra de Deus, ou deixamos para ouvir Jesus falar depois, quando devemos ouvir já. Devemos dar ouvido ao Senhor imediatamente, porque Ele tem algo muito importante para mim e para você. Porém, ali, quando ele pediu para ir para aquele barco, e ele foi para o barco, pediu a Simão para afastar um pouquinho o barco, ele, terminando todo o ensinamento, todo o seu diálogo com o povo, toda a sua palavra com o povo, agora ele manda Simão ir ao alto mar para pescar, lançar as redes e pescar lá no alto mar. Porém, agora Simão vem e lhe dá uma desculpa, ou seja, ele fala para Jesus que ele passou a noite todinha trabalhando e não conseguiu pescar nada, mas como o Senhor Jesus estava mandando, então ele ia jogar as redes e obedecer a ordem do Senhor Jesus. Muitas vezes
nós ligados nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, fazemos assim, não queremos focar ali no problema e não vamos ao ID do Senhor, não obedecemos a ordem do Senhor Jesus. Mas hoje Ele diz para mim e para você: acorda, desperta, levanta a tua cabeça e vai levar o Evangelho a outros, vai fazer a missão para a qual Ele te escolheu, te chamou para fazer. Agora Simão foi, ele foi ao alto mar, ele foi, lançou as redes e pescou muitos peixes. Foi uma pesca maravilhosa. Nesse texto aqui eu vejo que tem um milagre maravilhoso, mas também uma grande missão para ser feita aqui. E dessa forma nós temos visto no nosso dia a dia, Deus tem feito milagres, mas Ele tem colocado na minha e na tua mão uma missão para nós realizarmos, e não podemos fugir dessa missão, não podemos deixar de realizar esta missão. Precisamos urgentemente, aleluia, nos colocar à disposição do Senhor e obedecer a sua ordem e irmos fazer a missão. Simão foi, pescou muitos peixes, e eram tantos que foi preciso dar sinal para os companheiros trazerem outro barco, e encher os 2 barcos, e quase naufragavam de tantos peixes que conseguiram. Foi um milagre do Senhor Jesus naquele lugar. Ele não mudou, é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele continua fazendo milagres na minha e na tua vida. Na hora que nós cremos, na hora que nós confiamos, na hora que nós resolvemos obedecer a voz do Senhor, Ele faz milagre. Aleluia. Ele faz milagre na minha e na tua vida. Sim, é só crer. Ele disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Você ouviu a voz do Senhor, ouviu a palavra do Senhor, você creu verdadeiramente na palavra do Senhor, abraçou a palavra do Senhor e agora agarrou com a sua promessa. Confia, no tempo dele, ele chega com a resposta, no tempo dele, ele chega com o milagre. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão e irmã desta congregação. Eu agradeço pelas orações feitas em favor da minha esposa. Jesus ouviu as vossas orações. Jesus ouviu perfeitamente a oração de cada irmão e de cada irmã que orou por ela e trouxe a vitória. Ei, o que você está pensando, esperando, vai para os pés do Senhor Jesus e se derrama nos pés dele e conte para ele a tua história. Ele tem algo grande para fazer na tua vida. O que Deus tem para realizar na sua vida é maravilhoso. E vimos aqui que Simão, aleluia, vindo para a praia com os barcos cheios de peixes, agora vendo esse milagre tão maravilhoso, o que ele fez? Ele agora viu o quão grande é o Senhor Jesus. E ele agora se afastou um pouco e pediu para que o Senhor Jesus se afastasse dele, porque agora ele reconhece que Jesus é todo poderoso, que ele é pecador, que ele agora não pode estar ali porque, poxa, ele é pecador. Mas Jesus, ele falou bem claro para Simão: não temas. Ei, calma, não temas, não tenha medo. O Senhor Jesus está aqui nesta noite para fazer um milagre na tua vida, mas também para firmar com você a missão que Ele escolheu para você fazer.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. De agora em diante, disse o Senhor Jesus, serás pescador de homens. E vimos que Simão Pedro, glória a Deus, conhecido como Cefas, lá em João 1:42, foi um dos principais seguidores de Jesus Cristo. Ele foi um discípulo sincero e ardente, um dos amigos mais próximos de Jesus, um apóstolo e uma coluna da igreja. Gálatas 2:9. Pedro era entusiasta, voluntarioso, impulsivo e às vezes ousado. Pedro tinha muitos pontos fortes e também várias falhas em sua vida. Ainda assim, o Senhor que o escolheu continuou a moldá-lo em exatamente quem ele pretendia que Pedro fosse. Às vezes eu e você olhamos para as nossas falhas, olhamos para os nossos defeitos. É óbvio que quando nós chegamos na presença do Deus Todo-Poderoso, o contemplamos a sua glória e percebemos o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é magnificentíssimo e o quanto nós somos falhos e pecadores. E Ele, o Senhor, que te chamou para o seguir e o servir, Ele agora vai trabalhar na sua vida. Não olhe para os seus defeitos, olhe para quem é perfeito, em Jesus. Foca o teu olhar em Cristo, e Ele vai te moldando, Ele vai aperfeiçoando, Ele vai melhorando, Ele vai trabalhando na sua vida exatamente aquilo que você precisa que Ele faça. Lá em Marcos 16:15, o Senhor Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. É uma ordem que Jesus deu para mim e para você, e nós não podemos parar. Devemos usar todos os meios possíveis para anunciar a palavra de Deus, para pregar o Evangelho e dizer: olha, venha para Jesus, porque Jesus está voltando. E é preciso que nós estejamos na presença do Senhor. Sim, sempre na presença do Senhor, para quando Ele vier, nos ache seguindo e servindo a Ele com fidelidade. Precisamos pregar o Evangelho a toda criatura. Em Mateus 10:7, o Senhor Jesus mandando os discípulos, enviando os discípulos a fazerem a obra, a fazerem a sua missão, Ele disse: pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Pregai, não pare de pregar, não desista, não olhe para trás. Vimos que aquele Pedro, mesmo tendo suas falhas, seus defeitos, mas Deus o chamou, Jesus o escolheu, Jesus trabalhou na sua vida, Jesus ele moldou Pedro, Jesus ele revestiu Pedro de poder. E vimos que agora em Atos 2:38-42 diz que Pedro ele estava pregando, e ele não pregava com palavras suaves, leves. Ele pregava bem assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos. É preciso que nós olhemos para nós, vimos os nossos defeitos e venhamos nos arrepender de verdade por tudo aquilo que nós fizemos que não agradou ao Senhor. Nos arrependendo, venha pedir a Ele para nos ajudar a sermos melhores para a glória de Deus. E Pedro ali pregando, louvado seja o nome do Senhor, ele conseguiu ganhar quase 3.000 almas, quase 3.000 pessoas que se renderam ao Senhor Jesus.
naquela pregação, e se rendendo ao Senhor Jesus, se firmaram, foram batizados e congregaram fielmente ao Senhor. Ei, só deixa Deus agir na sua vida, só deixa o Senhor te moldar e trabalhar naquilo que você precisa, pois quando nós deixamos o Senhor trabalhar na nossa vida, logo vimos, aleluia, o resultado, e o resultado do Senhor na nossa vida é maravilhoso. Em Romanos 1,16, Paulo disse: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não me envergonho do Evangelho de Cristo. Não podemos nos envergonhar por sermos cristãos. Somos cristãos, glória a Deus. Pregamos o Evangelho, sim. Temos prazer de pegar a nossa Bíblia e ir a qualquer lugar que seja necessário e pregar o Evangelho onde for preciso, onde o Senhor nos levar para pregar. Devemos pregar com alegria, pois, aleluia, é o poder de Deus. O Evangelho do Senhor Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Queremos ganhar vidas para o reino de Deus, não é? Temos pedido ao Senhor para ganhar vidas, para trazer vidas para a presença do Rei. Então, vamos pregar o Evangelho. Não podemos parar, não podemos deixar para depois. É urgente. Temos urgência de pregar o Evangelho, porque Jesus está voltando. Os dias estão ficando cada vez mais difíceis. E mesmo assim, com toda a dificuldade, nós temos que levantar a cabeça, confiando no Rei Jesus, e pregar o seu Evangelho a toda criatura. É uma missão. O Senhor Jesus te escolheu para ir e pregar. Não, você não pode parar, você não pode desistir. Jesus te escolheu porque Ele tem algo grande na tua vida, e Ele não te escolheu para só desfrutar das bênçãos, mas para nos servir. Então venha e sirvam com alegria. Em 1 Coríntios 1, 17 e 18, Paulo diz: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Jesus, através da cruz, através do seu sacrifício, Ele nos alcançou, Ele nos deu vida, Ele nos deu salvação, Ele nos deu libertação, Ele fez maravilhas na minha e na sua vida. Então, nós vamos só desfrutar das bênçãos? Não, vamos compartilhar também com outros que estão necessitando. E a ordem do Senhor Jesus é essa: que vamos, que preguemos, que falemos do Evangelho a toda criatura, o quanto antes, o máximo possível, enquanto pudermos anunciar o Evangelho, enquanto pudermos anunciar Jesus, o Salvador, Jesus, o Redentor, a todos vamos anunciar, porque Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E quantas pessoas tem aí fora perdidos, necessitados de Deus, e quantas outras pessoas mais o inimigo tem levado, tem tirado a vida, sem Deus, sem paz e sem salvação. E cabe a quem levar esta palavra com urgência? A nós que temos negócio com Deus, e que Deus tem negócio conosco, pois temos uma missão a cumprir. E nessa missão nós devemos buscar a presença do Senhor constantemente, buscar avivamento, renovo, e buscar, aleluia, vidas para o reino de Deus. Lá em 2 Timóteo 4 e 2 diz: pregue a mensagem e insista
em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. Mas vamos levar esta palavra. Jesus te chamou, Jesus te escolheu, e Jesus trouxe nesta noite para esse culto de missão, mesmo enfrentando chuva, enfrentando as dificuldades para chegar aqui, mas você chegou, você veio, e você não veio por acaso, veio porque foi Deus que te trouxe, foi Deus que marcou encontro com você, para dizer a você nesta noite: levanta a cabeça, não olhe para o problema, olhe para Jesus, não olhe para a dificuldade, olhe para Jesus, não olhe para o trauma, deixa o trauma para lá, entrega na mão de Jesus e olhe para Jesus, que Jesus vai resolver o trauma, Jesus vai te dar vitória, Jesus vai te usar, aleluia, Jesus vai te abençoar, mas faça a vontade de Deus. Quando Jesus, ele deu uma ordem para Pedro, ele foi, cumpriu a ordem: vai, faze-te ao mar alto. Nas nossas palavras aqui, vai ao alto mar e lançai as vossas redes. Ele obedeceu a esta ordem do Senhor Jesus, e obedecendo a voz do Senhor Jesus, mesmo ele tendo dado uma explicação, mas obedecendo a voz do Senhor Jesus, a ordem do Senhor Jesus, ele foi e obedeceu. Obedecendo, ele recebeu um milagre, e foi grande o milagre que o Senhor Jesus fez na vida de Simão. Ele, o que você está esperando é para obedecer a Jesus, é para fazer, aleluia, o que ele nos manda. Às vezes é difícil, sim, é difícil, mas mesmo assim não vamos olhar para a dificuldade, olhemos para Jesus e vamos obedecer a ele para desfrutar da bênção, e logo também obedecer a ele, cumprindo com a nossa missão. Glória a Jesus, cumprindo com a nossa missão, com a missão que ele nos designou a realizar na terra. Jesus diz que alguém estava caminhando e alguém parou esta caminhada, vendo problemas ou dificuldades, deixou de olhar para Jesus. Ele diz: nesta noite você está aqui, não olhe para o problema, olhe para Jesus. Para mim e para você o problema pode ser difícil, mas para Jesus não é difícil. Para Deus nada é impossível. Confia tão somente no poder de Deus. Jesus diz bem claro e dessa forma: eu te chamei para me servir, eu te chamei, eu te escolhi, tu é escolhida de Deus, alguém muito importante e especial para Deus. Então, faça a vontade de Jesus. Aleluia. Não pare, não desanime, não olhe para o mundo, não olhe para a dificuldade, não olhe para o problema, olhe para Jesus. E olhando para Jesus, obedeçam, como Pedro, como Simão obedeceu. Obedeça a Jesus e você vai ver a glória de Deus operando na tua vida. Você vai ver a glória de Deus maravilhosa agindo na tua vida. Faça o querer do Senhor, obedeça-o com alegria. Diga ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim, eu me rendo ao Senhor, meu Deus e meu Pai. Faz de mim a tua vontade. Quando o Senhor perguntou lá em Isaías: a quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías respondeu: eis-me aqui,
envia-me a mim. E Jesus está dizendo para você: diga o mesmo, faça como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu me rendo ao Senhor Deus, me prepara, me ajuda, mas faça a vontade do Senhor Jesus. É uma missão que Ele confiou a você aqui. Então não deixa de cumprir com a tua missão, porque se deixar de cumprir com a tua missão, pode ser um pouco mais difícil. Então não olha para a dificuldade, olha para Jesus. Ele é vida, Ele é libertação, Ele é salvação, Ele é transformação, Ele faz maravilhas, Ele é o mesmo, Ele não mudou, e Ele aviva novamente, Ele renova a fé, renova o ânimo, Ele renova a pessoa, aleluia, e prepara e capacita para continuar fazendo a sua obra. Em Atos 8:35 diz: então, começando com aquela parte das Escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Nessa outra tradução é o eunuco. Filipe estava pregando, falando lá naquele textinho lá de Isaías, falando para o eunuco de Jesus, e ganhou aquela vida para Deus. Ei, você foi escolhido, você foi escolhida por Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Ei, o que você está esperando? Hoje é dia de conserto, hoje é dia de compromisso, hoje é dia de chegar na presença do Rei e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Hoje é dia de você recomeçar e fazer a sua missão, cumprir com a sua missão, obedecendo a voz do Todo-Poderoso, cumprindo com a sua ordem e fazendo o seu querer. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade, no nome santo de Jesus.